Jesus. E assim nós vamos dando continuidade também da nossa leitura do livro dos Salmos. E aqui está no Salmo de número 75, do verso 1, que diz: graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levantes altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, e a um abate e a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é espuma, cheio de mistura dele dá a beber. Sovem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Aqui está ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas os salmos de Asaf, né, onde ele começa dando graças ao Senhor, e o subtítulo vai dizer que Deus ele é juiz. E ao depararmos diante disso, queridos, eu tenho hoje a ousadia de chegar aqui e declarar também, com a certeza que eu tenho em meu coração, de que Deus ele é juiz, sim, e por isso haverá uma justiça de Deus sendo feita a teu favor. Haverá uma justiça de Deus liberada para você, aquele que tem andado fielmente ao Senhor. Há uma justiça de Deus acontecendo. Há uma justiça de Deus se materializando em tua vida através da tua fidelidade a Deus. O salmista ele chega na sua narrativa inicial dizendo: graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Hoje é o dia de fazermos essa declaração, de declararmos aqui diante do Senhor as maravilhas do Senhor, as maravilhas que ele tem feito em nossas vidas. E ele vai dizer: hei de aproveitar o tempo determinado e hei de julgar retamente. Vacile a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. É tempo de nós entendermos, querido, porque o Senhor Jesus está afirmando, o Senhor Jesus está consolidando hoje as colunas, a coluna emocional, a coluna, querido, financeira, todas as colunas dos pilares da tua vida está sendo hoje fortificado, consolidado. E assim o salmista ele vai dizer: porque não é do Oriente nem do Ocidente, não do deserto que vem o auxílio, mas o auxílio vem de Deus que é justo e juiz. É Ele que julga com equidade a terra. É Ele que se levanta a favor daqueles, queridos, que estão se colocando neste lugar aqui, se humilhando na sua presença, e assim haverá respostas da parte do Senhor. O justo juízo de Deus é o tema aqui deste salmo. Um tema, querido, que só Deus ele pode julgar com justiça e equidade, só Ele conhece os nossos corações e todas as circunstâncias, e por isso Ele é capaz de julgar corretamente. Pois assim, conhecendo os nossos corações, as nossas intenções, conhecendo, esquadrilhando, querido, o nosso coração, Ele pode julgar com justiça. Porque nós que vemos somente o estereótipo, nós que não temos o poder, querido, de entrar no íntimo, no ser, de conhecer o coração do homem, nós podemos fazer as nossas próprias interpretações. Nós podemos dar as nossas próprias interpretações e fazer o nosso julgamento. Mas o Senhor, conhecendo a fundo o nosso íntimo, o nosso coração, Ele vai julgar-nos com justiça. Só Ele conhece o coração e as circunstâncias. Por isso Ele é capaz de fazer este julgamento justo. E este salmo nos adverte sobre julgar os outros, sobre que nós apontarmos os outros pela aparência simplesmente. Porque nós achamos simplesmente, com o nosso achismo, e assim nós às vezes ocupamos o lugar de Deus para fazer julgamentos injustos. Então por isso o Senhor nos chama hoje. Por isso o Senhor está nos convidando hoje com esta palavra, uma palavra de alerta.
uma palavra de autorreflexão, uma palavra reflexiva acerca do que nós estamos fazendo, queridos. Às vezes nós olhamos uma situação, nós não conseguimos ficar quieto, calado diante disso. A gente começa a falar do que nós não entendemos. E aí eu lembro de Jó, de quando ele é questionado acerca disso, de quando o Senhor questiona Jó, pergunta se ele estava na criação do universo, do mundo, se ele sabia como era formado no ventre da mãe o ser humano, e tantas perguntas que Jó ficou sem entender do que Deus estava lhe perguntando. Jó, ele vai entender uma coisa, ele diz: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ou seja, falei de coisas que para mim era maravilhosíssima demais, coisa que eu não entendia, mas que eu entrei em assuntos desconhecidos. Eu entrei em assunto desconhecido. Quando Deus chama Jó para a conversa, Deus diz: escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Então nós vamos ver que Deus começa a falar com Jó e dizer: Jó, cinge teus lombos agora como homem, porque agora eu vou perguntar, se porventura souberes, me responda. Aí Jó, ele entra nesse entendimento dizendo: eu falei do que não entendia. Falei de coisas que para mim era maravilhosíssima demais. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. É preciso ter um arrependimento, querido, de nós nos arrependermos daquilo que nós falamos sem entendimento, de assuntos que nós entramos, que nós nem mesmo sabendo a origem desse problema, nós não sabemos as circunstâncias dessa pessoa, nós não sabemos o contexto dessa história. E às vezes nós queremos dar o nosso palpite, às vezes nós queremos dar o nosso parecer. Hoje, através desses salmos, nós podemos aqui parar um pouquinho, fazer essas análises. É tanta coisa, é tanto noticiário, querida, é tantas notícias más, é tantos escândalos, que a gente precisa ir para um lugar da oração, orar a Deus, apresentar a Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor levante, porque diz, aqui a palavra foi dita, o mesmo Deus que abate é o que levanta. Ele pode levantar, ele pode restaurar, ele pode julgar as causas com justiça. E haverá justiça de Deus sendo feita. A justiça do Senhor vai prevalecer em tua vida. Vai prevalecer na vida daqueles que estão neste lugar da humilhação, do arrependimento, que se prostra, que se rende, assim como Jó, ele se rendeu, ele disse: eu sei que foram assuntos demais, que eu não poderia ter entrado nesses méritos, pois só o Senhor conhece, só o Senhor julga o coração do homem. E assim vamos orar. Pai, é na autoridade do nome de Jesus que nós paramos aqui mais uma vez diante dessa palavra. Uma palavra, Senhor Jesus, reflexiva, que nos faz hoje parar aqui um pouco e pensar o que nós estamos fazendo. Em que posição nós estamos? Será que nós estamos nos posicionando no lugar do Senhor? Porque só o Senhor conhece, só o Senhor sabe. Não é do Ocidente nem do Oriente que vem, Senhor, respostas, que vem saída, mas só do Senhor. Então, Senhor, aqui estamos nós para que clamarmos o Teu santo nome, buscar a Tua santidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Talvez existem pessoas que estão aí se sentindo injustiçado, humilhado, quem sabe por esta enfermidade, quem sabe passando por esse processo do câncer. Não tem entendido e às vezes, Pai, falo de coisas tão minuciosas, coisas secretas, pois não entende a situação. Por isso, amado Espírito Santo, agora visita estas pessoas agora, dê elas um entendimento claro, dê elas um entendimento, Senhor Jesus, de situações que só o Senhor pode resolver. Existem coisas que não é a medicina, existem coisas que não é a ciência, existem coisas que não é a sabedoria humana, nem inteligência artificial, nada disso vai resolver. Só o Senhor vai resolver.
Pois o Senhor quem conhece o coração do homem, quem conhecerá o coração do homem? Só Deus conhece. Então, Pai, é conhecido este coração, esquadrilhando este coração, é tendo, Senhor, Pai, o contato direto nesse íntimo que o Senhor vai, Pai, resolver essa causa com justiça. Então, Deus está em tuas mãos agora. Cada uma dessas vidas, cada uma dessas pessoas que estão passando por esse processo agora de dor, de enfermidade, que estão passando agora, Senhor Jesus, pelo diagnóstico do câncer. Toma agora em tuas mãos, nós repreendemos, abatemos, aniquilamos agora esse mal. O Senhor diz que nos deu poder e autoridade para pisarmos escorpiões e serpentes. Se nós bebermos algo mortífero, nenhum mal nos causaria. Essa é a palavra de ordem. Essa é a palavra rema hoje liberada sobre as nossas vidas, Senhor. Então, quem sabe esta mulher está bebendo este cálice, ó Pai, mortífero. Pai do câncer, quem sabe, Senhor, recebeu este diagnóstico, ó Pai, que perdeu o chão, perdeu a estabilidade, perdeu a saúde emocional, perdeu, Senhor Jesus, o seu sono e a sua paz. Oh, requiandalabrachuia. Remin deve a benébria canto dobre analaraceia. Rimi que eu doble a de canto e a subdecácia. Tremendo revassuriando a labrachúria. Chega agora, Jesus. Chega agora, destronando agora este mal e a tua palavra prevalecendo fiel. Em nome de Jesus Cristo. Esse cálice de morte não terá efeito na vida desta pessoa. Este cálice, ó Pai amado, câncer, Deus, não vai destruir, não vai abater esta vida. Porque a tua palavra nos diz, o Senhor disse, Pai, na tua palavra. A tua palavra diz, ó Pai amado, que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e seriam curados. Oh, Badebarassúria. Então, Pai, eu coloco as minhas mãos espirituais agora sobre o alto desta cabeça, Senhor. Remin, que debede vou se deblácia. Eu coloco a minha mão espiritual agora sobre esta e eu declaro cura. Eu declaro agora, Senhor, saúde perfeita. Eu declaro agora que ela será fonte de energia perfeita, de saúde perfeita, renovada e restaurada. Que no sangue, na pele, nos ossos, nos tendões, nas artérias, xarabara, súria, todos os órgãos, no DNA, nas células, eu declaro agora que haverá cura, que haverá transformação, que haverá agora, Senhor, perfeita saúde. Em nome de Jesus Cristo, toda normalidade sai agora. Toda normalidade, todas células doentias, células cancerígenas, eu te ordeno, sai agora. Eu te ordeno, sai deste corpo agora, todos os tumores, Pai, dos caroços, cistos, eu digo agora na autoridade do nome de Jesus, sobre a palavra dele ordenada sobre nós, saia. Eu digo agora, onde estiverem alojados, sejam expelidos agora e arrancados, no poder do nome de Jesus Cristo. Pai, eu aniquilo agora todo espírito de enfermidade e digo que a partir de agora não tem poder sobre esse corpo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro isso e assim está feito, consumado, declarado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero abençoar também esta água, Senhor, esse antídoto potente contra o mal, que a partir de agora não é água mais comum, mas, ó Pai, é um remédio, ó Deus amado, que esse vai abater e vai destruir todas as células cancerígenas, porque o sangue do Cordeiro é aspergida sobre esta água agora. E me dá o direito, Senhor, de declarar que a partir de agora ela terá efeito, ó Pai, de cura sobre esta vida. Propriedades curativas, Pai, estão sendo aspergidas sobre esta água. Pai, todo cancerígeno, ó Pai, todas células cancerígenas terão que bater em retirada o contato com esta água. Em nome de Jesus eu declaro isso, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, para a glória de Deus. Você que crê, diga eu creio. Diga eu creio, recebo. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e graça do Senhor Jesus. Se permitir o Senhor, amanhã estaremos aqui de volta no grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e bem apertado em teu coração.